Ok. Então, estamos gravando. Então, vamos começar mais uma atividade da União dos Físicos de Países de Língua Portuguesa, nossas palestras, nosso ciclo de palestras virtuais. E hoje é um prazer receber o professor João Manuel Viana Parente Lopes, que vai falar sobre aprender física fazendo. Da divulgação à sala de aula, que eu acho que isso é uma coisa bastante importante para a nossa comunidade. Falar umas palavrinhas sobre o João, acho que ele vai falar um pouco mais sobre ele também, mas o João, ele fez seu doutoramento em 2006 na Universidade do Porto, em Física e Estatística. Ele foi visitante na Universidade das Ilhas Baleares, investigador visitante no Instituto Max Planck de Sistemas Complexos em Dresden, pós-doc no Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, pós-doc no Departamento de Mecânica da Faculdade de Engenharia e atualmente ele é professor auxiliar na Universidade do Porto. Ele tem uma grande experiência, então, com essa parte de divulgação científica, com atividades, inclusive, aqui em São Paulo. Acho que ele talvez fale um pouco sobre isso. E então eu queria agradecer imenso a aceitação do professor João para dar essa palestra aqui, que vai ficar gravada no nosso canal de YouTube. Então, João, por favor, a palavra é sua e obrigado novamente por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Rogério, é um prazer. Este tema ou esta organização que vocês avançaram é uma coisa que para mim me diz muito há muitos anos. Portanto, eu já vou falar um bocadinho sobre isso e, portanto, é mesmo com enorme gosto. Enfim, esta palestra é um bocadinho mais sobre parece ser um bocadinho mais sobre educação. Eu não sou propriamente uma pessoa que trabalha ou que faz investigação em educação, portanto, se tiver colegas de educação, se calhar vão-me bater por estar aqui a falar do que se calhar não sei, mas a ideia é transmitir um bocadinho o conjunto de experiências empíricas sobre o ensino de física e sobre as coisas que tenho feito e fazer precisamente esta ligação com o mundo da lusofonia. Portanto, foi esse o desafio que tinha sido colocado e é esse o pano de fundo, não é? Então, esta ideia de aprender física fazendo. Eh, isto é o índice, vou fazer uma biografia pessoal, porque obviamente muito do que nós fazemos enquanto professores tem a ver com a pessoa que somos e aquilo que são as coisas que nós fazemos, não é? E depois vou falar de um conjunto de experiências e um conjunto de atividades que fui desenvolvendo nos últimos 20 anos. Então, a minha biografia começa com o nascimento em Maputo. Portanto, está mais ou menos evidente porque o motivo é que esta relação com a África sempre esteve no meu horizonte, sempre esteve no meu universo e porque nasci lá. Cresci com a África constantemente na minha vida, com amigos, com vários elementos da cultura africana e, portanto, sim, são fruto desse mundo da lusofonia muito alargado e sinto-me em casa, quer no Brasil, quer em África, na África lusófona. Bem, depois eu pus aqui também que fui um atleta de alta competição, isso marca um bocadinho um certo perfil que eu tenho no ensino de física, que tem um bocadinho com esta cultura do alto rendimento, é por isso que está aqui, fiz a licenciatura em física, passei por ensinar em muitas instituições, comecei no ensino profissional, isso também vai ter aqui impacto nesta palestra. Depois fiz um mestrado em Física, fiz um doutoramento em Física, fundei a Escola Verão de Física em 2005, aqui no Porto, e, e depois fui formador em Angola de professores no laboratório e depois eu vou falar de uma atividade que são os trabalhos de casa computacionais que começaram em 2017, está bem? Pelo meio há uma data de outros eventos relacionados com o percurso normal de uma pessoa que trabalha na academia. Do ponto de vista computacional, do ponto de vista de formação científica, uma das coisas que marca o meu percurso é, de facto, a computação e, portanto, eu desde muito cedo interessei-me pelos computadores, antes de nós termos computadores em casa, portanto, quando ainda pouca gente tinha computadores, já me interessei por computadores.
e tive por trás do aparecimento de várias infraestruturas, quer aqui na Faculdade de Ciências, quer na Universidade do Porto, nomeadamente na Faculdade de Engenharia, onde eu também trabalhei. Está bem? E, portanto, tenho todo um percurso em diferentes áreas computacionais e os computadores faz parte daquilo que é a minha especialidade, dou aulas de física computacional portanto, é esse o meu universo. Passando à frente, outra coisa que também sempre dei bastante interesse e continuo a dar, sou um dos professores do Departamento de Física que colabora com empresas portanto, oriento estágios em empresas, mas esta colaboração já teve de diferentes formas. Fui o promotor cá na Física Teórica de um protocolo com a Deloitte, onde ajudamos a Deloitte na altura com problemas basicamente probabilísticos, de defaults, imparidades, de vários problemas que eles tinham. Nós temos no Porto vários ex-alunos que foram trabalhar para a Deloitte, inclusive eu tenho um ex-aluno de doutoramento que esteve na Deloitte, agora está no Millennium, e portanto temos uma relação e mantemos uma relação ligada a estes temas. Na Faculdade de Engenharia, estive ligado a um grupo de dinâmica dos fluidos computacional. Entre outras coisas, tínhamos relações com empresas consultoras de recursos eólicos, portanto, fazer avaliação dos recursos eólicos de uma região, que são baseados normalmente em medições que são feitas no sítio, mas depois com simulações de computador para estudar diferentes propriedades, turbulência, campos médios, etc, etc, etc. E mais recentemente tenho trabalhado bastante com a Smartex, que é uma empresa que nasceu aqui do Porto, já é uma empresa bastante grande, já não é propriamente uma startup, tem 200 funcionários, e que tem como vocação introduzir tecnologia na indústria têxtil, que é uma das indústrias mais poluentes do mundo, é uma das maiores indústrias do mundo e é daquelas que tem menos incorporação tecnológica e, portanto, a Smartex tem trabalhado em incorporar tecnologia e eu tenho orientado bastantes estágios lá. Portanto, isto é uma coisa que me agrada e que tenho, enfim, dedicado algum tempo, apesar de não ser, digamos, o meu principal trabalho. Do ponto de vista da minha investigação, trabalho sobretudo em sistemas, neste momento, em sistemas quânticos, em transporte quântico, em fazer estudos de respostas de cristais, basicamente, quer a estímulos ópticos, quer ou campos constantes, dinâmica no tempo, etc., magnetismo, enfim, por aí. Ok, vamos então que me apresentei mais ou menos quais são os meus interesses e em que vamos falar propriamente deste lado mais do outreach e do ensino. E eu selecionei aqui uma experiência para tentar explicar como é que isto começou ou como é que eu me interessei por isto, ainda da década 90, enquanto professor do ensino profissional de Físico-Químicas. E uma das coisas que na altura nós falávamos era as linhas de campo, as equipotenciais, ou por exemplo, de um fio uniformemente carregado, era uma das coisas que eram mencionadas, e falávamos da carga e depois do fio, e explicávamos, tentamos explicar como é que se criam estas linhas a partir do somatório de circunferências, no fundo, não é? E na altura eu peguei nos meus alunos e fiz com eles uma atividade que é uma coisa muito simples, que não, tem aqui um código, portanto estamos a falar 4 linhas de código, que é começar por desenhar uma carga, e depois colocar 2 cargas, lado a lado, depois 4 cargas, 8 cargas, por aqui fora, e começar a ver a soma dos campos e ver precisamente as linhas de campo a funcionar. E na altura lembro-me que os alunos reagiram muito bem a isto, não é? Ao facto de poderem ver as coisas a acontecer, mas sobretudo poderem ser eles a fazer isto, não é? Serem eles a fazer com uma pequena linha de código produzir este efeito que na altura eles achavam que era uma coisa interessante.
Outro exemplo que eu queria falar aqui, eu tenho um perfil teórico, portanto sempre trabalhei em teoria ou computação, mas os meus primeiros anos de ensino foram sobretudo de ensino experimental. Eu trabalhei bastantes anos no ensino politécnico e, na altura, a instituição onde eu estava tinha muitas aulas de laboratório e, portanto, eu tinha um horário quase 100% de aulas de laboratórios. E, e lembro-me que na altura tinha um certo conflito com, digamos, o modelo mais habitual da aula laboratorial e, e sempre achei que, ou pelo menos praticava isso nas minhas aulas, que devia dar menos importância ao protocolo e dar mais liberdade ao estudante para ele experimentar. Fazer menos exposições e estimular a discussão com os estudantes, ser mais quantitativo e menos demonstrativo. Em algumas instituições, o uso da experiência é só para fazer uma demonstração, mas é muito qualitativa. E, se possível, deveria ou poderia ser articulado com outras abordagens, está bem? E, portanto, eu reuni estas palavras para tentar falar um bocadinho quais eram as minhas impressões. Juntei aqui uma última, que é esta palavra apaixonar, porque tem a ver com uma coisa e uma certa autocrítica que eu fiz enquanto professor do meu tempo de estudante, que é o facto de nós adorarmos física, mas quando temos um guião pela frente e vamos ter uma aula de laboratório, estamos a ver coisas que são, na verdade, espetaculares, são física a acontecer, e desvalorizamos. Não damos o suficiente valor e deixamos esta nossa paixão da física e perceber que o que estamos ali a medir é, de facto, um campo ou é uma coisa que não é trivial. Que não é trivial. E isso enfim, acho que é uma coisa importante para o trabalho experimental. Eu fui pondo aqui umas imagens das minhas formações em África, eu depois mais para a frente vou falar um bocadinho disso. A outra coisa, e voltar um bocadinho à questão do fazer e deste envolvimento mais pessoal e menos expositivo, talvez, tinha a ver com uma experiência que nós tínhamos na instituição onde eu dei aulas, em duas disciplinas diferentes, em dois laboratórios, tínhamos mais ou menos a mesma experiência. Uma era a descarga de um condensador para um multímetro, aproveitando a resistência interna do voltímetro, e, portanto, media-se manualmente, tirava-se os pontos de X em X segundos da diferença potencial. E o outro tinha um sistema automático com uma placa de aquisição, não seria exatamente esta, era outra, mas isto foi só para pôr aqui na imagem, mas em que tínhamos a carga e a descarga do condensador, obtinha-se os resultados depois num programa de computador e faziam-se os fits e tudo mais ou menos automático. E na altura, em dois cursos diferentes, portanto em laboratórios diferentes, lembro-me de ter notado isto, portanto, uma visão muito empírica, que no trabalho analógico, porque eu também transformava aquilo num desafio, ver quem é que conseguia, durante a descarga condensador, obter mais pontos, não é? Portanto, havia aqui uma dimensão de gamificação da experiência, de um certo jogo, mas acabava por haver mais dinamismo, mais envolvimento, mais tempo para discutir e para aprender, do que no trabalho digital, em que era carregar no botão, os alunos com um ar muito aborrecido obtinham o gráfico, metiam no relatório e aquilo levava a muito menos discussão, porque era uma coisa muito rápida, demasiado automática, está bem? E apesar da experiência demorar menos tempo, porque efetivamente a descarga condensadora à mão demora mais tempo do que uma descarga automática no multímetro, havia menos disponibilidade para aprender, menos tempo, menos vontade. Está bem? Será que isto quer dizer que não faz sentido a automação? Acho que não, acho que isso não é uma conclusão errada, não é uma conclusão certa. A automação faz sentido, nomeadamente se forem os estudantes a desenvolvê-la. Mas tudo demasiado automático, demasiado cedo,
tira uma dimensão que eu acho que é muito importante no ensino, que é a dimensão do estudante, a dimensão humana, de estar a fazer, de estar, das coisas demorarem o seu tempo, de estar envolvido, de estar a tirar os pontos. E essa dimensão eu acho que tinha alguma relevância. Vocês, se quiserem, interrompam-me, até para me discordar daquilo que eu estou a dizer também. Esta conversa é mais uma conversa que uma palestra. A mesma coisa, mais puxando para a minha área, eu sempre encontrei em relação aos simuladores. Portanto, a determinada altura havia um entusiasmo com os simuladores e havia pessoas que gastaram muito tempo a fazer simuladores, em que tinham um campozinho onde eu escrevia a velocidade inicial e o ângulo e víamos o lançamento do projétil. Portanto, esse tipo de materiais interativos. Eh, que, na minha experiência, nunca achei que passassem exatamente, ou que fossem um grande recurso, no ensino, porque era demasiado automático. E sempre, e a minha experiência sempre me disse ao contrário, se eu conseguisse fazer um programa em que explicava a matemática, explicava como é que fazia e pô-los a fazer, tinha melhores resultados, está bem? Porque às vezes estas coisas não têm relações diretas. Eu resolvi pôr aqui uma referência de uma coisa que achei muita graça. São estudos que têm sido feitos que dizem que a escrita manual, à mão, tem grandes impactos, nomeadamente, por exemplo, na capacidade de ler e na qualidade da leitura. E isto parece um contrassenso, parece que escrever no computador era melhor, íamos ter corretores automáticos, ia ser tudo fantástico, não tínhamos que apagar, não é? Mas não, quando lidamos com pessoas, de repente tudo fica um bocadinho mais complexo e deixa de ser assim tão linear. É esta a mensagem que eu queria passar aqui. Então, vou chegar aqui um bocadinho à Escola Verão de Física, pegando aqui nestas ideias que fui desenvolvendo da minha atividade letiva, e a Escola de Verão de Física começou em 2005, eu já referi há bocadinho, e ela nasceu num momento crítico em que nós cá no Porto, na nossa licenciatura, só tivemos 9 estudantes. E, portanto, os professores, na altura, eu era estudante de doutoramento, lembro-me de ouvir conversas, as pessoas diziam, os departamentos de Física vão fechar, não há alunos interessados, nem vai haver alunos no futuro, a Física acabou, vamos ser todos engenheiros, vamos ser dispersos pela universidade. E acabou, não é? Havia uma visão muito derrotista da situação. E nesse contexto, muito antes, nós tínhamos uma universidade fechada, e eu tenho aqui uma brincadeira, não sei se vocês conseguem ver a imagem. Conseguem ver a imagem? A imagem é um equipamento. Sim, sim. Era o tipo de imagens que era nas primeiras páginas de internet, ou seja, nesse tempo, há muitos anos, eram muito frequentes. Quando uma pessoa chegava a um laboratório de investigação ou uma universidade, via imagens destas, que era um equipamento muito caro, sem ninguém. Sem um estudante a medir, sem um professor, sem. Não, só o equipamento, não é? Portanto, isso é aquilo que eu, na altura, chamava a atenção cá na casa, do que é uma universidade fechada. É claro que em 2004 não era bem isso que nós tínhamos. Tínhamos muita divulgação, tínhamos palestras, havia vários colegas que faziam um grande esforço, iam às escolas, faziam várias atividades com as escolas, havia museus de ciência. Nós, aqui na Faculdade de Ciências, tínhamos dias abertos onde recebíamos centenas de participantes e fazíamos pequenas apresentações para grupos de 30, apresentações de 15 minutos, entravam 30, saíam 30, entravam 30, saíam 30, era uma coisa bastante cansativa, mas havia um esforço grande já de comunicação de ciência, portanto, nós não inventamos a roda, está bem? Mas levantou-se a questão de se não seria possível fazer outra coisa, fazer outro modelo. E a imagem que está aqui é uma imagem com mais pessoas, não é? Em que houvesse tempo para aprender, discutir e fazer, sempre esta nota, que fosse tivesse intensidade, não fosse uma coisa passiva, que fosse uma coisa que puxasse pela intensidade e pelo entusiasmo, está bem?
tivesse proximidade aos cientistas e às ciências. Mais do que vender a ciência e atrair alunos, nós queríamos dar a experiência de ser cientista. Isto é muito importante, porque lembro perfeitamente, isto foi desde o início, a direção da Escola Grande de Física sempre teve esta política. Nós recebíamos estudantes cartas de motivação que nos diziam: eu gosto muito de física, tenho muita curiosidade, mas quero ser médico. E nós dizíamos: bem, apesar de não ser um potencial candidato ao curso de Física. E porque sempre pensamos em muito longa distância, sempre achamos que amanhã ter um hospital cheio de médicos que tiveram uma belíssima experiência em Física era fantástico para a Física médica, por exemplo. Ou ter futuros gestores que tivessem tido uma belíssima experiência no Departamento de Física. E, portanto, isso para nós atrair estudantes para o curso de Física sempre foi uma coisa importante, mas nunca foi a primeira, a mais importante, está bem? E então arrancamos com a nossa Escola de Verão de Física. Eu estou a tentar gerir aqui o Zoom para não se pôr em cima. E a Escola de Verão de Física começa, tem aqui vários momentos, os estudantes concorrem, há uma seleção. Nós queremos dar a experiência do que é ser cientista. Acho que a maioria dos cientistas tem que concorrer a uma bolsa de doutoramento, tem que concorrer a projetos, tem que concorrer a posições pós-doc, a um lugar na academia, não é? Portanto, o concorrer e ser selecionado faz parte da nossa vida. Tem depois formação e os cursos. Tem uma investigação, um projeto que é feito durante toda a semana, portanto, o modelo é que de manhã nós temos aulas e palestras, e todas as tardes os estudantes estão repartidos em grupos de 4 a trabalhar com o monitor num único tema a semana toda. Portanto, temos as palestras, temos a cultura científica e, no fim, temos a avaliação pelos pares. Porquê? Porque no último dia da Escola de Verão de Física existe uma conferência onde todos os resultados são apresentados e é incentivada a discussão e as perguntas e aqui o departamento nós temos muita sorte porque adere em peso e participa desta discussão. É um momento bastante... é um momento importante aqui na vida do departamento. E, portanto, temos uma semana completamente dedicada à física. Deixem-me dizer-vos também que os alunos ficam em regime de internato, ou seja, eles ficam a dormir connosco e estão mesmo a semana inteira connosco, está bem? E isso é importante. O outro ponto que eu queria sublinhar é que os monitores e os professores da nossa Escola de Verão de Física nunca são docentes. São alunos de doutoramento ou alunos de mestrado. Está bem? Sempre foi assim. E sempre tentamos escolher entre os melhores, ou seja, não... Muitas vezes isto é uma crítica a atividades de outreach que se abre candidaturas e acaba-se por recrutar pessoas que não terminaram o curso e querem ter uma ocupação, ganhar algum dinheiro e inscrevem-se para estas atividades. Isto nunca foi o nosso caso e por isso ela só dura uma semana, porque é para podermos ter estudantes de doutoramento competitivos que estão a fazer belíssimos trabalhos de doutoramento e dão uma semana para serem monitores da escola, está bem? Eu tenho aqui enfim, nós temos, se forem ao site da Escola Verão de Física, vão ver dezenas de projetos ao longo destes quase 20 anos de Escola Verão de Física. Eu selecionei aqui aleatoriamente quase, que era um exemplo ligado à computação, portanto é um dos projetos teóricos, em que precisamente faz-se um problema que inclusive, salvo erro, foi inspirado num artigo da revista da Sociedade Portuguesa de Física, um artigo, salvo erro, do Nuno Pérez, do lançamento de uma sonda espacial que depois é acelerada ao passar por Júpiter, está bem? E, portanto, os nossos estudantes do 11º ano, com 16 anos, 17 anos, chegam cá sem saber nada de programação
e aprendem o suficiente para integrar, não vão usar um método muito sofisticado, vão usar o método Euler, mas vão aprender o que é uma equação diferencial, perceber na lógica dos bocadinhos o que é resolver a equação diferencial e vão resolver este problema e na fotografia em baixo tem um dos últimos monitores, grupos de monitores que trabalharam com os estudantes na sala, está bem? E aqui um gráfico típico tirado das apresentações deles. Se quiserem podem ver o site. Eu queria só fazer aqui fazer referência a algumas das pessoas. A Escola Brand Física envolve muita gente. Começou comigo e o Miguel, fomos os primeiros, fomos a equipa que lançou a escola. Foi fundamental o secretariado da Florbela e é, digamos, uma das peças fundamentais da escola. Continua a estar connosco na organização da escola e a ser fundamental. Sem a Florbela não haveria escola Brand Física. O Pedro Vieira, nós tivemos muita sorte porque o Pedro foi o primeiro professor da Escola Brand Física, dava o curso de relatividade. Para quem o conhece sabe que ele é um excelente comunicador. E marcou um estilo, marcou, digamos, um nível de qualidade do o que é que devia ser o curso da Escola Brand Física. Eu acho que isso mantém-se até hoje. E está aqui também o João Penedones, que participou muito no lançamento da escola. Aliás, eu até podia dizer que talvez a gênese da escola tenha começado com um jantar meu com o João, depois de um dia aberto, está bem? Portanto, merece este lugar. Depois, imensas pessoas participaram ao longo dos anos na organização da escola. Por norma, a escola é organizada por 4 pessoas, porque aqui no Porto temos 4 grandes grupos de investigação e fazem-se representar na organização da escola por uma questão de facilidade de interação com as infraestruturas experimentais também. Eu creio que não falhei ninguém, mas posso ter falhado. Peço desculpa em relação a isso. Desde muito cedo, e aqui começamos a entrar na ligação com a África, a escola, assumimos que a escola tinha uma vocação internacional. Porque a ciência é internacional, porque quando eu estou no Max Planck, partilho o gabinete com um colega de Taiwan, ou com um colega da Colômbia, ou um colega da Índia, ou seja, quem for, e a ciência tem esta dimensão e nós sempre desejamos que a escola também a tivesse. Portanto, desde a segunda edição que abrimos a porta, e como a escola é em português, sempre nos remetemos ao mundo da lusófona. E abrimos a porta sempre, então, à vinda de estrangeiros, e este é o mapa das participações na nossa Escola Brand Física ao longo destes anos, está bem? Portanto, temos muita gente de Portugal e das ilhas, temos de Cabo Verde. Durante anos tivemos uma relação muito forte com Cabo Verde, que se tem esmorecido basicamente por dificuldade nossa de arranjar verbas para as viagens. Moçambique, Angola, Santo Tomé e Príncipe foi a nossa primeira ligação, portanto, e continuam todos os anos a termos estudantes de Santo Tomé e Príncipe. A partir de determinada altura expandiu para o Brasil. Houve um ano que tivemos 250 candidatos do Brasil. Do Brasil é uma coisa extraordinária porque há pessoas que vêm por elas. E temos escolas em São Paulo que pagam a vinda de estudantes a vir à nossa escola, pagam o bilhete de avião, nós oferecemos a estadia, está bem? E fica aqui, não sei se entretanto chegaram colegas da África ou de outros sítios, mas nós, por norma, oferecemos a estadia da escola a quem se desloca, a quem viaja também. O mais complicado são as viagens de avião e temos atualmente um patrocinador que nos patrocina São Tomé e Príncipe. Tivemos durante muitos anos também de Macau, estudantes que vinham de Macau, que interrompeu na altura do Covid, está bem? Portanto, mas, digamos, é um mapa bastante impressionante, pelo menos para mim. Na sequência deste interesse brasileiro pela escola, pareceu-me que faria sentido que tivéssemos algo equivalente no Brasil
Aproveitando aqui esta ligação. Bom, você se mutou. Eu estou a tentar mexer, peço desculpa. Eu desafiei-o a dizer, por que não tentarmos fazer uma coisa no Brasil, fazermos algo equivalente no Brasil, e eu escrevi um documento e avançamos com esta escola no Brasil, propusemos ao Nathan, e lembro perfeitamente da minha reunião com o Nathan, em que ele me perguntou o que é que a escola acrescentava às imensas atividades que o ICTP já fazia e o Instituto de Física Teórica fazem de outreach, e eu fiquei quase sem palavras, sem saber muito bem o que lhe responder, porque de facto pensei, se calhar não trazemos assim tanto, não é? Porque vocês já fazem tanta coisa. Mas parece que trazemos, e o Nata me disse, vamos experimentar, e a escola mantém-se até agora, e acho que trouxemos alguma coisa. E esta equipa, portanto, é o Lucas, que tem vindo sempre também participar aqui na nossa escola nos últimos anos, tem sido possível. O grupo no Brasil é um grupo ligeiramente mais pequeno que o nosso, mas é um grupo de estudantes super interessados. Infelizmente, não ficam a dormir, portanto, é um bocadinho mais restrito a estudantes de São Paulo ou estudantes que têm familiares em São Paulo. Há estudantes de outras regiões que podem vir, mas o não haver alojamento dificulta um bocadinho nesse sentido. Mas é uma escola que tem uma vocação ligeiramente diferente, enquanto aqui no Porto nós temos a dimensão experimental. A Escola do Brasil é uma escola mais vocacionada para a física teórica, os projetos são sobretudo teóricos, e estamos, salvo erro, na quarta edição, vamos para a quinta edição, está bem? A Escola de Jovens Físicos, da qual eu também colaboro na organização, e segue mais ou menos este modelo, que é pôr as pessoas a trabalhar, a fazer, a discutir em pequenos grupos, estar com estudantes de doutoramento. Portanto, é muito parecido com aquilo que nós fazemos aqui no Porto. Ok, depois vou falar um bocadinho sobre as minhas experiências em Angola. E eu tive duas classes. Uma com o ensino, já vou falar, com a colaboração com o RETEC, na qual tive a oportunidade de fazer esta viagem, sobretudo de Jeep, que está aqui desenhada no mapa, portanto, percorrendo uma boa parte do território, nomeadamente do território mais densamente povoado, para quem conhece Angola, e também ali a Cabinda, onde só deu para ir de avião. E aqui são fotografias das ações. E depois tivemos uma ligação à Universidade José Eduardo dos Santos. Aí já há uma coisa mais de relações entre universidades. Então, o que é esta reforma do ensino tecnológico? Técnico e profissional, peço desculpa. Precisamente devido às minhas. Quando eu comecei a minha carreira de professor, dei aulas no ensino técnico profissional. As pessoas com quem eu trabalhei na altura, a determinada altura, tiveram envolvidas precisamente com esta reforma do ensino técnico em Angola. E estes foram os números que eu obtive, devem estar desatualizados, mas a determinada fase correspondeu a serem criados 52 institutos de ensino técnico e profissional. Uma rede enorme de escolas, escolas novas, muitas delas foram construídas de raiz, está aqui no canto superior direito. Creio, aqui é uma fotografia da Benguela, eu pus esta fotografia porque creio que um dos participantes está associado aqui na nossa associação, creio que está no Lubanco, salvo erro, e aqui uma imagem dos laboratórios destas escolas. Portanto, estas escolas nem todas teriam física, porque algumas eram de administração, portanto teriam mais secretariado, informática, não teriam a dimensão, digamos, mais de engenharia e mais encostada à física, mas as escolas dos politécnicos, portanto onde havia cursos de mecânica, eletrotecnia, etc., automação, e as escolas agrícolas tinham laboratório de física e, portanto, tinham a disciplina de física como uma das disciplinas de formação. E,
E como tinham laboratórios, foi preciso formar os professores no uso destes laboratórios portanto, foi isso que eu fiz. Eu fui basicamente de escola em escola, sentar-me com os professores da escola, e abrir os laboratórios, que alguns ainda tinham sido acabados de formar, portanto ainda tinham os equipamentos todos em caixas. Eles são muito dispares porque tiveram fornecedores diferentes, uns tiveram fornecedores europeus, outros tiveram fornecedores chineses, portanto os equipamentos são diferentes. Foi preciso, digamos, encontrar as experiências para cada laboratório e tínhamos depois uma formação para usar estas experiências. O que é que eu encontrei? Temos aqui um participante de Angola, ele vai-me corrigir se eu estiver a dizer mal. Eu, nesta altura, ainda encontrei um ensino muito baseado na repetição. Não sei se... Aqui em Portugal, eu creio que muitas pessoas não têm essa noção. Ou seja, no ensino médio, ter um professor que diz uma frase e os alunos repetem todos em voz alta. E a aula toda é assim. Não estou a dizer que será em todas as aulas, mas eu assisti várias vezes a isto. Em que a aula é feita assim, não é? Mas encontrei um corpo docente extremamente motivado, ao contrário também de outros mitos que às vezes as pessoas falam. Um corpo docente extremamente jovem, aliás, isto dá para ver aqui nesta fotografia, não sei se dá muito, a fotografia está um bocado pequena. Extremamente jovem, com muita vontade de aprender, muito motivado. Nós tínhamos um dia de trabalho de cerca de 10 horas, enquanto eu estava lá, portanto era uma coisa bastante intensa. E nunca tive ninguém a queixar-se disso e as pessoas participaram com grande entusiasmo, está bem? Encontrei muito pouca experiência experimental. A experiência experimental, estou agora a notar que não é muito feliz, mas a maioria dos professores nunca tinha feito uma experiência, discutido a experiência, questionado se os resultados faziam sentido ou não faziam. Foi muito interessante fazer esse trabalho com eles, de analisar o que é que poderá estar a correr mal, tentar corrigir, enfim, esse tipo de trabalho foi muito importante. E não tinham, sobretudo, experiência a fazer, porque o ensino estava muito vocacionado para, de facto, esta dimensão do repetir, de repetir conceitos, repetir contas, e não, de facto, incorporar os conhecimentos, agarrá-los, discuti-los, torná-los prática, lê-los, etc. Está bem? E, portanto, o que eu tentei fazer no meu laboratório foi tentar misturar estas três coisas. O laboratório, mas também a computação e a teoria. Portanto, frequentemente ia ao quarto e fazia uma conta da experiência que estávamos a fazer para tentar discutir o que é que íamos encontrar. Pegávamos no computador e isso na altura eu lembro-me que teve um impacto muito grande. A maioria toda a gente tinha o portátil, mas não havia uma grande experiência de utilização para analisar dados, para fazer um gráfico, para fazer esse tipo de trabalho. E eu lembro que era uma das coisas que os professores gostaram muito, foi precisamente essa parte da análise de dados, que, enfim, teve impacto. Bem, para quem acha que isto é muito romântico, eu tenho que dizer que é muito duro. E, portanto, eu pus aqui uma imagem, podia ter posto assim, de um sítio com umas imagens tropicais, mas eu pus aqui uma imagem de uma estrada no meio do quase deserto, numa estrada em más condições, porque, digamos, a maioria das minhas viagens, que fazia viagens de 6 horas, 7 horas, 8 horas, para ir de sítio para sítio, eram assim, mas que é muito bonito, mas não é propriamente, não estamos a falar de passar meia hora a dar uma formação e o resto do tempo no hotel. É para querer fazer, está bem? Para que não haja equívocos. O outro grupo de coisas que nós fizemos foi uma relação que a determinada altura desenvolvemos
com esta Universidade José Eduardo dos Santos, no Huambo, uma universidade pública, e que passou por, que está relacionada com a Escola de Verão de Física. E então, a determinada altura, em Angola, criaram-se várias universidades. E veio um grupo de reitores a Portugal, no fundo, tentar encontrar apoio para o lançamento destas universidades locais, e houve várias instituições portuguesas que tentaram responder a isso. Enfim, isso seria motivo para outra discussão. Mas na sequência disso, o reitor desta universidade soube que havia esta escola de verão de física e quando uma das vezes que veio a Portugal pediu uma reunião connosco. O objetivo dele, na verdade, era um curso intensivo de física. Portanto, ele gostava, se possível, que fossem lá uma ou duas pessoas dar um curso intensivo de física aos estudantes, porque eles identificavam que a matemática e a física eram áreas que havia dificuldade no ensino. Tinham, enfim, professores estrangeiros, que eles identificavam dificuldades aí, está bem? A nossa Escola de Verão de Física não é propriamente isso, é uma atividade de outreach, de promoção da física, e portanto não era exatamente isso que a equipa reitoral, até porque eles nem o curso de Física tinham, teriam interesse. E isto também é uma dimensão que às vezes para nós, e se calhar isto é uma discussão que faz sentido ter aqui, que temos pessoas dos departamentos de Física, para uma equipa que está à frente de uma instituição de ensino em Angola ou em Moçambique, está mais preocupada que tenham aulas e que os alunos aprendam a matemática e a física e possam seguir o caminho e ter uma profissão, do que propriamente, neste momento, digamos, a cultura científica, um curso muito encostado à produção da ciência ou à discussão da ciência. Para eles pode-se vir, em alguns aspectos, ser um bocadinho fútil, porque o desafio é outro. Está bem? Não quer dizer que, se calhar estou a ser demasiado duro, está bem? Mas muitas vezes, como dizia um diretor de uma escola, eu dizia esta frase com muita graça, um diretor de uma das escolas que visitei: sabe, João, Angola já tem escolas, professores e alunos, mas é preciso que estejam os três ao mesmo sítio no mesmo momento. E para quem anda no terreno sabe que o nível de aulas não dadas por diferentes motivos é enorme, sabe todas as dificuldades, basta olhar para a pirâmide populacional para se perceber como o ensino é uma enorme dificuldade. Está bem? Não é culpa de ninguém, é uma circunstância. Isso é um enorme, enorme desafio. Portanto, o seu reitor tinha toda a legitimidade em que a preocupação dele era que as pessoas que estavam a tirar o curso de Engenharia Mecânica, Eletrotécnica, aprendessem Física e Matemática, e se calhar estar a ouvir falar de outras coisas, para ele não era assim tão prioritário. Está bem? E isso é importante que nós tenhamos a noção. Mas, no meio dessas conversações, acordamos ir lá, e aquilo que nós pensamos fazer foi precisamente fazer uma atividade um bocadinho dentro desta lógica que nós tínhamos, da Escola de Verão de Física e companhia, mas mais virada para a transmissão de algumas atitudes e alguns conhecimentos. Então, elegemos o Jupyter Notebook, sendo uma ferramenta gratuita, de fácil acesso, fácil instalação em qualquer lado, em qualquer ambiente informático, e extremamente poderosa, extremamente poderosa. Como ferramenta de trabalho, dar um bocadinho uma noção da experiência usando os telemóveis. Toda a gente tinha telemóveis, fazer vídeos, analisar os vídeos, depois com a ajuda do tracker, portanto, e programações de Python, usar as capacidades visuais e depois juntar aqui duas palestras que demos. Só que não tínhamos os recursos que temos no Porto. Portanto, não tínhamos 20 monitores para fazer a nossa escola de verão, íamos duas pessoas e, portanto, tínhamos que fazer um projeto que desse para uma multidão.
para uma sala inteira, está aqui uma imagem da sala, uma sala com 80 pessoas ou coisas dessa natureza. Não era um projeto para 4 pessoas. Tínhamos uma equipa pequena, um público muito diversificado, tínhamos estudantes, nenhum estudante de física, que a universidade não tinha formação em física, mas tínhamos estudantes de arquitetura, de informática, de eletrotecnia, enfim, de todas as áreas. E, portanto, nós queríamos que fosse uma mini escola de verão. E foi isto que fizemos. Fui com o professor Lopes Santos e estivemos a semana toda. Foi uma semana muito agradável, muito... eles demonstraram muito interesse, apesar de não serem estudantes de física, nem professores de física, mas precisamente a aprender o básico de programação, a utilização do computador desta maneira de interativa, de discussão, etc. Portanto, a reação foi extremamente positiva. Está aqui uma imagem com a queda do grave, com resistência do ar. Isto era uma das coisas que nós fazíamos, analisar a resistência do ar, que muitas vezes não é tratada em muitos contextos, e, portanto, enfim, foi uma semana muito agradável no ano. E, para terminar, não sei como é que eu estou de tempo, deixem-me ver. Ok, já tenho muito pouco tempo. É. Dizer-vos um bocadinho sobre o que eu tenho feito aqui dos trabalhos computacionais e porque é que eu ponho isto aqui? Porque é parte do... Existem algumas semelhanças com esta questão do ensino em África, nomeadamente nesta mudança que nós tivemos aqui no Porto, em que passamos de uma física computacional muito vocacional, ou seja, para 10, 15 alunos, 20 alunos, para uma situação, eu vou passar o slide mais rapidamente, para uma situação em que temos 150 alunos. Portanto, é obrigatória. E física computacional, por norma, sempre teve projetos onde os alunos desenvolviam um tema, levavam um bocadinho mais longe. Estes temas eram quase temas próximos da investigação. Mas com 150 alunos, era difícil arranjar tópicos para todos. Os alunos no segundo ano não estavam propriamente tão preparados para projetos tão próximos da investigação e era impossível de avaliar, não é? E então aquilo que eu resolvi fazer na minha disciplina foi precisamente um projeto orientado para durar 2 dias, que é este trabalho de casa computacional. E o trabalho de casa, bom, isto tem aqui, vou passar isto à frente, eu vou passar aqui agora para o que é o trabalho de casa computacional? Muito rapidamente. Não, você se mutou novamente. Estava a dizer, neste caso, eu escolho um tópico, é o princípio de Huygens, neste exemplo, e os estudantes são desafiados a estudá-lo de várias maneiras, estudá-lo numericamente. E, portanto, eles escrevem depois o código, isto é escrito tudo pelo estudante, e depois vão representando e vamos discutindo. Neste caso, como somando ondas, vamos conseguindo construir as figuras de interferência, etc, etc, etc. E, portanto, são estes os trabalhos de casa computacionais que nós fazemos aqui no Porto. Está bem? Mas mesmo assim, tem que ser corrigidos, tem que ser feitos para 150 pessoas. Eu vou passar isto à frente. E, portanto, isto é um cronograma. Eu liberto o enunciado, os estudantes fazem, mas depois eu redistribuo os trabalhos de casa anonimizados para os estudantes classificarem. Portanto, cada estudante recebe 2 e, junto com a minha solução, classifica 2 colegas. Está bem? E depois eu avalio as soluções e as correções, se as correções foram boas ou não. Está bem? Eu avalio isto. E, portanto, tudo isto é feito com um workflow, que é os 150 alunos, põe no Moodle. Eu tenho um software de gestão que foi feito por mim, que faz todo este trabalho de enviar por e-mail, criar versões anónimas, receber, juntar, fundir os comentários dos estudantes no próprio notebook. E depois
eu tenho aqui só para mostrar, este seria uma solução do estudante, está bem? Eu crio uma versão anónima desta solução e a versão anónima tem umas células que estão aqui para a avaliação. Eu redistribuo e vou receber um comentário à solução escrito por um estudante, neste caso foi anonimizado, porque isto vai servir de feedback, é o ficheiro que o estudante vai receber com comentários ao seu trabalho. Portanto, não está identificado o avaliador, os dois avaliadores. E crio uma versão, que é esta aqui, para eu corrigir, para ser enviada, que tem os comentários dos dois avaliadores, está bem? E que me ajudam naturalmente na correção, e só assim é que é possível fazer para tantas pessoas. E pronto, e os tópicos eu tenho aqui os tópicos: óptica, difração, eletrostática, eletrodinâmica, campos magnéticos, lei de Snell, massas acopladas. Portanto, é quase um curso completo de física feito em trabalhos de casa, em massas, em grupos de 150 pessoas, com animação. Tudo isto envolve uma certa dinâmica social e eu faço-lhes um bolo, portanto, não é obrigatório os estudantes irem para a faculdade, mas nós temos uma sala que está aberta ao fim de semana e os estudantes costumam juntar-se lá e eu faço-lhes um bolo para o sábado à tarde. É uma tradição, sábados às 5, TPC, existe um bolo que tem uma receita e aqui embaixo tem o título os estudantes pediram uma receita do bolo e publicaram na revista deles a receita do bolo do professor João Viana Lopes, que é para eles também poderem já fazer o bolo, está bem? Ok, terminar, só algumas conclusões, desculpa lá, isto saltou-me. Uh, eu consigo fazer isto com turmas grandes. Não vai agradar a todos, há muitos estudantes que este ensino fazendo dá muito trabalho e não gostam, está bem? Nem todos gostam. Para os alunos interessados, é uma experiência educativa especial. Eu tenho vários estudantes que me dizem que, por exemplo, os meus TPCs foi aquilo que eles mais gostaram da licenciatura. Outros detestaram, está bem? E pronto, ficava por aqui e deixava espaço para alguma discussão, não sei, algumas perguntas. Foi muito obrigado, João. Foi espetacular mesmo. A sua experiência é incrível. E eu sou testemunha do que vocês fazem aqui em São Paulo. Eu tenho alguns alunos que participaram, alunos de mestrado e doutorado, ficaram como monitores do seu curso de verão. E eles adoram fazer isso. Realmente, eles têm muito prazer. Então, essa sua ideia de deixar sempre alunos de mestrado, doutorado como os monitores é excelente. É realmente muito boa. É uma das coisas que faz diferença, sabe, Rogério? E, curiosamente, quando nós propusemos, houve muita desconfiança. Eu imagino de quem? Houve muita desconfiança. Mas cá também. As pessoas dizem, não sei se os alunos estão preparados. E a verdade é que os alunos, os bons alunos de doutoramento, estão sedentos de comunicar. E isto até tem várias dimensões. Tem, por um lado, eles estão muito entusiasmados por mostrar, e eu gosto de lhes dar liberdade completa para eles pensarem o projeto. Gosto que eles tenham essa possibilidade de fazer o projeto que eles gostariam de ter feito aos 16 anos. É isto uma das coisas que eu lhes digo. A outra dimensão é que também serve para os formar. A oportunidade de eles serem monitores da escola, dá-lhes, e com autonomia, faz-os crescer como comunicadores, como Sim, futuros professores, etc. Portanto, e eu acho que pode ser um momento também importante para a formação deles. com certeza. Bom, vamos ver se tem mais perguntas, por favor. Façam perguntas para o João. Tem uma pergunta
do Olá, Luís Matias. Olá, boa tarde. De facto, é olá, viva. impressionante a atividade desenvolvida. Eu vou passar sobre a questão de como é que esta atividade se reflete na avaliação como docente e como investigador. Nós sabemos bem que não é fácil convencer os nossos colegas a participarem nestas atividades, mas pelos vistos no Porto e os seus contactos de facto têm essa capacidade. Mas a minha questão é outra. Verifica-se, pelo menos na Europa, em Portugal, uma falta de vocação para as áreas das ciências e engenharias em geral. Essa decisão é tomada no nono ano. Ora bem, parece-me que a sua atividade tem sido sobretudo para alunos, para jovens já convertidos às ciências. Sim. A minha questão é o que é que recomenda, ou se vê de facto que, para mim, digamos, uma das nossas, um dos nossos objetivos seria convencer os alunos mais jovens, portanto até ao nono ano, para os convencer para as ciências. Através da sua experiência, o que é que recomenda, ou se há alguma das atividades que já está a fazer, que se pode adaptar para essas idades de maneira a trazer mais alunos para a área das ciências? Ok, eu não sou propriamente especialista nisso. Deixem-me só dizer aqui um bocadinho o nosso contexto na altura. Não tínhamos os números que temos hoje. Hoje nós temos 100 alunos a entrar em física. Na altura entraram 9. E eu lembro-me que um dos argumentos que eu usei cá no departamento é que para ter mais que 9, nós podíamos e devíamos trabalhar no nicho, ou seja, naqueles que já gostavam muito. E que haveria público suficiente nesse nicho só para os ajudar a tomar a decisão final, vou para a física, porque a pressão, em Portugal, não sei bem como é que será no Brasil, mas em Portugal, para o aluno não ir para a física e para a engenharia eletrotécnica, por parte dos pais, é grande. Está bem? Então, para nós foi muito óbvio que, olhando para os números, quase numa lógica de mercado, para eu fazer melhor que 9, não preciso de pensar no público, no aluno médio. Eu vou pensar só no aluno motivado. E este aluno motivado existe em número suficiente num país para eu encher. Está bem? E, portanto, a Escola Verão de Física sempre foi focada nisso. Sempre foi focada em tentar ir buscar os bons alunos, os alunos muito interessados. Aliás, nós temos, por exemplo, o feedback dos monitores que ficam com eles à noite. Inclusive, vou-vos contar uma coisa. A empresa que fazia esse serviço já acabou. E eles continuam, a nível pessoal, a reunir uma equipa para fazer, porque dizem, a Escola Verão de Física não dá trabalho nenhum. São alunos espetaculares, super motivados. Se os pudermos deixar trabalhar a noite toda, eles vão trabalhar a noite toda. E, portanto, vêm cá todos os anos, organizam-se de propósito para fazer este serviço na nossa escola. E não são físicos, são pessoas de outras áreas, que são monitores de ocupação de tempos livres e que fazem esse trabalho na altura. Eu não tenho bem a certeza que tínhamos em Portugal uma falta de alunos na área de engenharias e de ciências. Isso é verdade? Podemos não ter, mas a nível da Europa eles vêm cá buscar os nossos engenheiros e os nossos físicos, vêm cá buscá-los todos, quer dizer, conhece dúzias de exemplos, assim como eu conheço dúzias de exemplos. Portanto, talvez em Portugal não haja, mas a nível da Europa, com certeza que há esse déficit das áreas técnicas de engenharias e ciências. Você está mudo, João. Eu ouço muitas queixas, por exemplo, dos colegas de letras, que existe uma diminuição brutal das vocações a nível das letras e outras áreas de conhecimento, e existe um excesso de foco precisamente nas áreas das engenharias, e como se isto agora só fosse engenharias e ciências. Eu não tenho estes números e não tenho uma. Nós aqui no Porto temos uma atividade para jovens mais novos que vêm à universidade e estão cá durante um mês.
Tipicamente essa atividade é feita ou com regime profissional, e tenho aqui os colegas da astronomia que têm os planetários, onde há uma atividade gigante a esse nível, e que as crianças aderem muito bem. O meu filho tem 10 anos, adorou ir ao planetário e tudo o que fez no planetário, portanto ele é muito entusiasmado e a astronomia tem feito um trabalho espetacular a esse nível. Aquilo que eu digo sobre a nossa experiência aqui no Porto é que, ok, há estas dimensões de ocupação de tempos livres, mas já não é uma coisa tão universitária, no sentido que não há o envolvimento dos nossos estudantes de pós-graduação nisso, e é uma idade um bocadinho tenra. Portanto, isso é um trabalho da cultura científica que tem que trabalhar, ir mais pelos professores e mais por áreas como os museus de ciência, o tipo de trabalho que nós queremos envolver diretamente os nossos. Por exemplo, eu sentiria-me absolutamente incapaz de dar uma palestra sobre ciência no primeiro ciclo. E provavelmente por incompetência minha. Mas pensando numa eficiência, de facto, tenho muito mais impacto a falar com um jovem de 16 anos, 15, 16, 17 anos interessado, do que mais cedo. Portanto, eu não lhe consigo dar uma resposta de como trabalhar nessas idades. Enfim, os colegas de educação, se calhar, têm ideias muito mais concretas sobre isso. Nós estamos aqui numa lógica que é mesmo pré-universitária, ou seja, já são alunos motivados, são alunos entusiasmados. Eles querem perceber um bocadinho o que é, o que é ser cientista, eles querem ter experiência de fazer. Muito frequentemente fazem perguntas aos monitores que os monitores não sabem responder. É por isso que é muito importante ter monitores de grande qualidade. Porque estes alunos são tão motivados que já leram muito e perguntam muitas coisas. E se o monitor não tiver capacidade de responder, a imagem que vamos passar é péssima, então eu vim à universidade e eles não me sabem responder. Ok, João, acho que a gente pode passar para a próxima pergunta. Obrigado, Luiz, pela pergunta e João pela resposta. Osório tem uma pergunta. Por favor, Osório. É, Senti-me muito identificado com a apresentação do João, e eu não sei se ele se lembra de mim, mas eu fui um desses professores que participou Participou. numa formação Estás em diferente, já 2011. passaram os anos, mas Pois, claro, já não deve se lembrar, e inclusive depois trocámos ainda alguns e-mails. Em 2011, no âmbito dos programas de reforma do ensino técnico profissional, exatamente, no Instituto Politécnico, o Instituto Médio Politécnico de Ampata, aí bem próximo ao Lubango, na Huila. exatamente. Um E sítio de onde realmente tenho eram, grandes memórias. pois, e realmente eram, lembro-me daquela semana que passávamos o dia todo lá a trabalhar, era de manhã até à tarde, e pronto, momentos muito bons. Mas eu gostava era de fazer uma pergunta assim, de forma prática, se me pudesse dizer o que é que eu tinha que eu ou uma instituição tinha que criar em termos de condições para ter uma escola de verão nos moldes que a Universidade de Porto faz lá em Angola. Atendendo ao contexto que nós temos, por exemplo, eu atualmente estou ligado ao Instituto Superior de Ciências da Educação, na UILA, Não eu. e este instituto forma professores de física para o secundário. E era interessante termos uma escola de verão, podia ser para alunos do ensino secundário, trabalhar com os alunos do ensino secundário, mas também podia ser para ter um formato que trabalhasse com professores do ensino secundário que são, digamos, estudantes, ou que faz parte digamos, do output do ISHED, não é? Que Sim, forma professores de física. naturalmente. E Osório, então, a qual tua seria, pergunta. de forma prática, o que é que nós podíamos fazer para termos isso implementado? Ok. Vou-te dizer o que é que eu já fiz e o que é que eu propus e infelizmente não foi financiado.
Nós tivemos aqui em Portugal, não me recordo, em 2017, 2018, uma escola para colaboração científica com a África, com os países de PALOP. E eu submeti 2 projetos, precisamente nestas lógicas mais ligadas à educação. Não era esse o interesse da COL. A COL privilegiava claramente situações em que, por exemplo, uma equipa de biologia ia fazer um trabalho na área da biologia em Angola com uma equipa local, portanto, mais encostada já ao conhecimento científico, de produção de artigos, e não estavam tão interessados na questão da educação, isso foi muito evidente, os processos não foram aprovados. Aquilo que nós nos propunhamos fazer na altura, e liga-se muito com aquilo que tu disseste, era criar uma escola de verão de física com professores locais. E, portanto, que serviria para trazer, portanto, traríamos pessoas da Europa, mas também podiam vir do Brasil, claro, mas trazíamos, digamos, pessoas que estão neste circuito do mundo científico e que estão ativamente a fazer ciência, estudantes de doutoramento. E a ideia seria juntá-los com professores locais a fazer projetos. Depois há a questão: que projetos? E como tu sabes, se bem que a realidade dinâmica em Angola, em Moçambique, é muito rápida, portanto eu estou a falar do que me lembro, do que se passava, é extremamente difícil ter infraestrutura experimental. Eu lembro-me em Malange, do outro lado do país, de chegar à escola, e uma das experiências que eu montava era com lâmpadas, porque acendiam as lâmpadas e é fácil ver se passa corrente ou não passa, antes de ir para experiências um bocadinho mais sérias. E na escola as lâmpadas estavam todas fundidas. E eu que tinha o privilégio, o enorme privilégio, esta experiência para mim foi um enorme privilégio, foi uma coisa que agradeço imenso a oportunidade de o ter feito. Um dos privilégios que eu tinha era ter recursos ilimitados. Está bem? Tinha o Jeep, tinha o dinheiro, tinha tudo o que eu precisasse, aparecia. Quando tive um acidente de carro, foram ter comigo, levar-me um carro para eu continuar a minha viagem. E isto foi um enorme privilégio. Em Malange não havia lâmpadas. Portanto, eu que tinha dinheiro infinito para comprar lâmpadas, não havia lâmpadas de 6 volts para substituir as lâmpadas do laboratório da escola. E, portanto, é extremamente difícil. Não será talvez em Luanda e não será nas principais cidades, haverá umas que terão mais dificuldades que outras, mas criar uma infraestrutura experimental para fazer. Contudo, há muitas coisas que podem fazer, e a Escola do Brasil é um exemplo disso, que é uma escola mais vocacionada para a teoria. Portanto, se nós aliarmos a teoria à computação, os computadores também são um recurso abundante em todo o país, digamos, e no universo de professores, etc, etc. Se aliarmos alguma experiência com a aquisição de imagem com os telemóveis, também é um recurso muito abundante e, portanto, seria possível criar uma atividade com esta filosofia, que tinha como público-alvo, ou trabalharia muito de próximo com professores do ensino secundário e que juntaria professores do ensino médio com investigadores para tentar ao máximo maximizar, porque essa é uma preocupação tua e é a preocupação de todos os diretores de escola, com os milhares de crianças e de jovens que existem, que não têm escola e que tentam ter uma escola, de arranjar maneiras de chegar ao maior número possível. Não faz muito sentido estar a pensar em coisas ultra de nicho, se bem que eu acho que existe lugar para elas e é muito importante que surja enfim, vou usar uma palavra um bocadinho às vezes mal vista, mas uma elite científica em todos os países, que depois também ajuda a definir um padrão e que permita espalhar depois o conhecimento. E Osório,
eu tenho uma proposta, porque nós temos contatos com a CPLP e um desafio para vocês talvez fosse tentar pensar em um projeto de fazer uma escola desse tipo em Angola e que possa ser submetida à CPLP para financiamento. Eu acho que isso é factível, visto que talvez os custos não sejam tão imensos assim e é do interesse da Não são, Loureiro, CPLP. mas quando eu te digo que não consigo, às vezes, já várias vezes tive candidatos à Escola Brando de Física selecionados em Angola e não os consegui trazer por não ter 900 euros para uma viagem. Mas isso a gente pode pensar num projeto para a CPLP, se vocês concordarem. Eu acho que a experiência do João é incrível e o João tem que se juntar ao FPLP. Você Não, eu já já é sou sócio? sócio, já sou sócio. Ah, então ótimo. Então a gente tem que realmente fazer esse projeto e eu acho que vale muito a pena tentar fazer isso. Já existe essa experiência em Angola que você já tem e é retomar isso. O Osório é fruto dessa experiência, pelo visto. Acho que é muito importante. Conceição, por favor. Bem, eu acho que a CPLP não ia pedir, até porque fizemos um projeto e fomos chumbados, mas acho que deveria haver era empresas. Eu acho que naturalmente poderíamos mover empresas. E eu penso que o João Lopes também tem alguma experiência disso no Porto, não é? A vossa escola de verão tem sido generosamente apoiada por empresas. E naturalmente temos de descobrir outras empresas que apoiassem o Osório a fazer uma no Lubanco. Sim. Eu não diria generosamente apoiada, tem sido generosamente apoiada pelo Departamento de Física, que cobre talvez 80% do orçamento. Está bem? Temos algum apoio de algumas empresas, mas infelizmente pequeno, e é uma das dificuldades, é de facto convencer as empresas, por exemplo, enfim, em relação a esta questão da África, então para mim isso é uma coisa fundamental, porque há imensas empresas e grandes empresas têm contratos e têm atividade e é uma pena que não nos apoiem nesta missão e nós temos-lhes pedido apoio. É, eu queria dizer também que existe uma associação angolana de física que talvez pudesse ajudar de alguma maneira nessas propostas. Mas agora o João Batista tem uma pergunta. João, por favor, pode fazer sua pergunta. João Batista. Obrigado, boa tarde, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Eu falo a partir de Angola, praticamente de Luanda, e faço parte da Associação de Física aqui em Luanda. E acabei de assistir à palestra, a apresentação que o João acabou de fazer sobre a experiência que teve aqui em Angola, e eu acompanhei e vi que, em comparação com outras regiões, aqui em África, a experiência foi muito desafiadora. E para mim foi bastante comovente, porque na época em que estava a acontecer essa palestra, eu estava a cursar o curso de Física aqui em Luanda. E eu acabei de ver na palestra que uma das dificuldades que os alunos tiveram na exposição nesse caso do programa foi também um dos tópicos, no caso de eletromagnetismo, óptica e tudo muito mais. Não sei porquê, mas na altura nós aqui em Luanda, como estudantes, já tínhamos esses tópicos todos avançados. E eu quero encorajar o programa a se efetivar, principalmente está-se a pensar na criação, está-se a falar muito da criação de escola de física aqui em Angola. Nós realmente precisamos fazer ciência, temos muita vontade de fazer ciência e precisamos da vossa ajuda, vocês ali do outro lado que têm muita experiência. Obrigado, era simplesmente essas minhas palavras. Obrigado, João.
Obrigado, João. E lembrando também que a próxima conferência de físicos para a língua portuguesa vai ser em Angola. Então, o momento, a gente está no momento, digamos assim, para tomar algumas iniciativas que No podem Lubango, não é? ser Vai ser no Lubango? Ajudem-nos a ser cientistas, por favor. no Sim, banco. provavelmente será no Lubango, será no Lubango. Ok. Pelo menos está assumido que será no Lubango e vamos trabalhar para que de facto seja, que não haja, pronto, costuma haver muitos impedimentos, mas que eu penso que não, em princípio está encaminhado para que aconteça a conferência no Lubango. Ok. Eu sugiro que as pessoas de Angola entrem em contato com o João para tentar montar um projeto, que seria muito importante. Sim, vocês podem entrar. Eu vou escrever aqui no chat o meu e-mail. Podem contactar-me qualquer coisa. Digam-me, está bem? De novo, a União está à disposição de vocês Podemos também ter para. o mail do João Batista. Sim? Ok. Muito bem. Tem mais algum comentário, uma pergunta para o João antes da gente encerrar? Então eu vou parar de gravar. E de novo, o vídeo vai ficar disponibilizado, mas vou parar de gravar agora.